Olá pessoal do canal Fernando Figueiredo de Souza. Nesse vídeo vamos tratar um tema muito importante, que é tratar de um dos livros mais lidos da história, e esse livro ele influencia até hoje. Nós estamos falando de que livro? Nós estamos falando da Bíblia. Essa Bíblia é um livro que interfere, que atua, que influencia, que influenciou, que influencia a história do Ocidente, a nossa história. Prova que há citações que existem na história fazendo referência do antes e depois de Jesus. Você sabe como foi escrita a Bíblia? Você sabe qual é o DNA do texto bíblico? É disso que nós vamos tratar aqui. Não temos a pretensão de tratar a reflexão sobre esse livro, não é a partir da teologia, mas a partir da história, a partir da sociologia. Por isso, esse vídeo vamos dedicar com o seguinte tema: o DNA do texto bíblico. Nome e conceito. A palavra Bíblia, ela vem do grego, da Bíblia, plural de biblion, livro ou rolo. Significa literalmente os livros ou a biblioteca. Origem do termo. O termo deriva do antigo porto-fenício de Biblos, atual Gebil, no Líbano, principal centro de exportação do papiro na antiguidade. O conceito central. A Bíblia não é um único livro, não é um livro contínuo, mas uma coleção de livros, de escritos, diversos gêneros: história, poesia, profecia, cartas, leis. A Bíblia ela foi produzida por mais de 40 autores, 40 comunidades, ao longo aproximadamente de 1.200 a 1.500 anos. Então, o conceito, o nome Bíblia, né? A materialidade do texto. Como foi escrita a Bíblia? Antes da imprensa ou do papel moderno, o texto bíblico passou por diferentes suportes e formatos físicos. Vamos aí. Suporte de escrita, né? Papiro. Foi confeccionado a partir das hastes da planta Cyperus papyrus, abundante no Nilo. Tiras traçadas e prensadas, material comum, porém frágil à umidade, sobretudo no mundo antigo, né? Às margens do rio Nilo. O pergaminho. O que era o pergaminho? O pergaminho era feito de pele tratada de animais pequenos, como ovelhas, cabras, bezerros. Muito mais durável e resistente, porém de alto custo. Então já vimos o papiro, pergaminho e tábuas de argila, né? Ou pedra, utilizadas para inscrições monumentais ou leis antigas. Haja vista as tábuas da lei. Esse é o suporte da escrita. Formatos físicos. Né? Como que era formado essa escrita, né? Rolo, né? Tiras de pergaminho ou papiro costuradas em sequência e enroladas em hastes de madeira. Só para vocês terem uma ideia, para ler o livro, para ler o escrito, trecho final, por exemplo, era preciso desenrolar metros de material. O códex, ou codex, ancestral do livro moderno, eram folhas dobradas e costuradas na lombada, adotadas pelas primeiras comunidades cristãs do século II depois de Jesus, por facilitar a consulta rápida e o transporte discreto. Já vimos o nome, conceito bíblico, né? Materialidade do texto, como foi escrita. Agora vamos procurar entender os idiomas originais da Bíblia. Idiomas originais e cânon.
os livros escolhidos da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas distintos: o hebraico, aramaico e o grego koiné. O hebraico, onde aparece no Antigo Testamento, 80% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Características: língua semita, escrita da direita para a esquerda, originalmente sem vogais escritas. O aramaico, trecho do Antigo Testamento, sobretudo livros como Daniel, Esdras, era língua diplomática e popular no Oriente Médio após o exílio, idioma falado por Jesus. Grego koiné, ou seja, o grego simples, popular, todo o Novo Testamento. Tudo aquilo que fala sobre Jesus está em grego. O grego comum, popular no Império Romano, permitiu a expansão urbana do Novo Testamento. Agora vamos procurar entender a questão do cânon, a lista de livros oficiais da Bíblia. Quais são os livros que estão na Bíblia? Na lista hebraica, ou seja, no cânon hebraico protestante, né, temos 39 livros do Antigo Testamento e 26 do Novo Testamento. Totalizado 66 livros, 66 conjuntos de escritos, né? O cânon católico, 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, somando total de 73 livros. Inclui nos católicos os 7 livros deuterocanônicos, que os protestantes não aceitam, porque estavam escritos em grego. Quais são esses livros? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e acréscimos em Daniel e Esther, presente na tradução grega Septuaginta. Como que essa Bíblia, hoje, como nós temos, ela já está dividida em capítulos, versículos, né? Mas antigamente não era assim. Capítulos e versículos e tradição oral. Divisão em capítulos, criada pelo arcebispo Stephen Langton, por volta do ano 1205, na Universidade de Paris. O texto era corrido, né? A divisão em versículos, no Antigo Testamento, consolidada por Santos Pagnino, em 1528. Né? O Novo Testamento, realizada por Robert Estienne, em 1551. Vejam, a Bíblia, a escrita da Bíblia é uma caminhada, é um processo. Cada sociedade, cada época, foi dando a sua contribuição. Antes desses escritos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é necessário considerar o seguinte: a Bíblia passou por 3 processos. A Bíblia é a experiência do povo em relação ao seu Deus. Tá? A Bíblia foi vivida, a Bíblia foi rezada, meditada, cantada, depois que foi escrita. O que nós temos hoje é fruto desses processos. A Bíblia foi a experiência do povo, a Bíblia foi rezada, cantada, meditada e, por último, a Bíblia foi escrita. É aquilo que nós chamamos de tradição oral. Antes do registro escrito, os acontecimentos viveram nas memórias das comunidades, nas fogueiras, nas festas, nas celebrações das tribos, as principais celebrações das colheitas, por exemplo. Posteriormente, em momentos de crise, foram editados e unificados por seus autores, por escribas. Mas a Bíblia que nós temos hoje, primeiro é a experiência do povo, independente como ocorreu essa experiência, as suas mais variadas manifestações. Foi rezada, cantada, ensinada, e como já estava perdendo um pouco a memória, a tradição oral, ela foi escrita. Esse é o DNA do texto bíblico. Fernando Figueiredo de Souza.